As 7 profecias chocantes do profeta Miqueias que nunca te contaram. Arrepiante. A noite se espalhava como um manto escuro sobre a pequena cidade de Tímna, onde sussurros sobre as profecias de Miqueias pairavam no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Ninguém sabia de onde vinham os ecos de tamanha premonição, mas a verdade é que as pessoas estavam ficando inquietas. Os olhos marejados de medo se cruzavam nas ruas, carregados de um peso medo do desconhecido. Era um estado de alerta, como se cada sombra estivesse viva, observando e esperando o momento certo para agir. Histórias de calamidades começavam a se espalhar, e cada novo relato parecia mais absurdo que o anterior. Uma mulher que ouviu gritos no vento, um homem que viu figuras dançantes na lua cheia. Conforme a noite se adensava, a atmosfera enchia-se de segredos. As profecias, ditas em vozes trêmulas e ansiosas, falavam de um apocalipse envolvendo o renascimento. E entre as mais inquietantes, circulava a história da primeira profecia: quando as bonanças se tornarem tempestades, um novo líder surgirá das cinzas. Mas quem seria esse líder? As pessoas olhavam para seus vizinhos com desconfiança, como se cada um pudesse ser capaz de algo grandioso ou aterrador. Um morador testemunhou a transformação de sua própria filha, que sem explicação se trancou no quarto, sussurrando em uma língua que ninguém reconhecia. O que estava acontecendo, rei? Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu sem avisar. Dê uma checada rápida no botão vermelho abaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Eu ficaria triste se você perdesse algum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto estiver lá, dá um tapa no botão de like e isso me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. A sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Por trás de cada porta trancada e cada janela fechada, havia um mistério. Um grupo de jovens, desafiando o medo, decidiu investigar as histórias. Com lanternas em mãos, aventuraram-se na floresta que rodeava a cidade, uma floresta que muitos diziam estar encantada, onde os ecos das vozes de Miqueias podiam ser ouvidos à noite. O coração batia acelerado, e cada render de galho sob seus pés ecoava como um grito na escuridão. Eles se olharam, e o silêncio entre eles crescia, carregando uma tensão palpável. O que iriam encontrar? Assim que chegaram a uma clareira, algo inesperado chamou sua atenção: uma antiga pedra coberta de inscrições, iluminada pela lua prateada. Seria aquele o ponto de partida para desvendar os horrores das profecias esquecidas? A resposta estava nas sombras. Os jovens se acercaram da pedra, a luz das lanternas tremulando, refletindo a ansiedade que crescia dentro deles. As inscrições na superfície eram praticamente ilegíveis, mas cada letra parecia pulsar com uma energia misteriosa, como se contivesse segredos do passado. Um deles, Lucas, inclinou-se mais perto, tentando decifrar o que estava escrito, enquanto o vento uivava entre as árvores, como se estivesse assistindo à cena. Eu reconheço algumas palavras, disse ele, a voz trêmula. São nomes e datas. Isso é uma lista de pessoas. Natália, sempre a mais cética do grupo, cruzou os braços. Isso não pode ser uma boa ideia. Aquelas profecias só trazem desgraça, podemos estar mexendo com algo muito perigoso. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. Renato, que sempre foi o mais corajoso, começou a desenhar os símbolos no chão com um graveto. Se essas inscrições são reais, talvez elas possam nos ajudar a entender o que está acontecendo na cidade. Quem sabe não encontramos esse tal líder? Foi então que um som estrondoso ecoou na floresta, como um trovão, fazendo todos ofegarem. Eles se viraram, os olhares apressados para a direção do barulho. A névoa se adensava, obscurecendo a visão, e o frio pareceu aumentar, congelando o ar ao seu redor. Foi só o vento? Perguntou Júlia, a mais sensível do grupo, com os olhos arregalados de pavor. Não, isso foi algo mais, sussurrou Lucas, engolindo em seco, já sentindo a tensão na barriga. Eles estavam a ponto de decidir se voltariam quando uma figura sombria emergiu entre as árvores, iluminada pela luz da lua.
O coração de todos disparou. Era uma mulher velha, com cabelos brancos esvoaçando como fios de névoa ao redor da cabeça. Seu olhar penetrante parecia atravessar suas almas. Vocês não deveriam estar aqui, ela disse, com uma voz que ecoava como um aviso ancestral. As profecias não são para os despreparados. Cada palavra dela parecia um peso, e o grupo ficou paralisado, a adrenalina batendo forte nas veias. Quem é você? Desafiou Renato, tentando manter a coragem. Eu sou a guardiã das verdades enterradas, respondeu a mulher, avançando um passo, parecendo se materializar da própria escuridão. Se continuarem a busca, correm o risco de colocar não apenas suas vidas, mas a de todos em perigo. Lucas teve um impulso de perguntar o que isso significava, mas suas palavras ficaram presas na garganta. O que ela sabia que eles não sabiam? O que realmente estava em jogo? O grupo trocou olhares nervosos, a decisão pesava como chumbo. De repente, a luz das lanternas começou a piscar, um aviso da própria floresta. A velha sorriu de maneira enigmática. Não busquem o que não estão prontos para encontrar. E com isso, ela se desvanecia na penumbra, deixando para trás apenas a sensação de um frio cortante e a iminência do desconhecido. Enquanto a clareira diminuía em luz, eles ouviram novamente as vozes, mais altas desta vez, misturando-se com o vento. Era um chamado, quase um lamento. Seriam as vozes de Miqueias, um aviso em forma de canção, ou uma armadilha destinada a seduzi-los para um destino trágico? A incerteza cercava cada um deles, e a sala de tensão ficou insuportável. E entre murmúrios, o grupo decidiu, precisavam descobrir a verdade, custasse o que custasse. Mas o que seriam capazes de fazer diante do que estava por vir? Por trás daquela pedra, uma nova profecia estava prestes a emergir, e as consequências poderiam ser mais terríveis do que eles imaginavam. Que novos horrores e revelações aguardavam em sua busca desenfreada? A sombra do desconhecido estava se aproximando. Capítulo 5. O chamado das sombras. Os jovens se entreolharam, a adrenalina pulsando em cada um deles. Lucas respirou fundo, como se o ar frio daquela noite pudesse trazer clareza. Precisamos entender essas vozes, disse, firme. Se Miqueias ainda está aqui, talvez ele possa nos guiar. Natália hesitou, a pele arrepiada. E se for uma armadilha? Estamos flertando com o desconhecido, o que não sabemos pode ser mortal. Se não arriscarmos, nunca saberemos. Renato respondeu, finalmente quebrando a tensão com um lampejo de determinação. Essa é a nossa chance de descobrir o que realmente está acontecendo. Não podemos voltar agora. E assim, como uma marionete movida por cordas invisíveis, o grupo se encaminhou em direção ao som que o chamava. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, a névoa os envolvendo como um manto gelado. As vozes se tornavam mais nítidas, carregadas de uma melodia melancólica, como um lamento antigo. Miqueias, onde você está? Júlia sussurrou, sua voz quase se perdendo na imensidão da floresta. Não se esqueçam da advertência da guardiã, lembrou Lucas, o medo traçando linhas em seu rosto. O que somos capazes de suportar? No fundo da clareira, onde a luz da lua alcançava, eles avistaram um altar rudimentar, feito de pedras desgastadas e coberto por musgos. Era como se o próprio tempo tivesse esquecido aquele lugar, e as vozes agora ecoavam como um sussurro apressado, cada sílaba carregava um peso que a realidade não conseguia abrandar. Olhem! Gritou Renato, apontando para um basalto maciço, ornamentado com inscrições semelhantes às que tinham visto na pedra antes. Esses símbolos, eles estão aqui também. A empolgação e o medo se misturaram, formando uma tensão elétrica no ar. Com um movimento hesitante, Lucas se aproximou, suas mãos tremendo ao tocar a superfície. Para sua surpresa, os símbolos começaram a brilhar suavemente, liberando uma luz azulada que iluminou toda a clareira. O grupo ficou paralisado, os olhares atentos. O que estava acontecendo? A luz intensificou-se, e uma sombra começou a se formar em seu centro. Era uma figura, alta e envolta em uma névoa etérea. Assim que a imagem se solidificou, revelando um homem de traços antigos e olhos profundos como o abismo, todos sentiram um arrepio na espinha. Eu sou Miqueias, anunciou a figura, sua voz ecoando como um trovão abafado.
Vim em resposta ao seu chamado. A profecia que vocês buscam é mais do que simples palavras, é um destino. O silêncio foi cortado pela respiração pesada do grupo, enquanto os olhos de Miqueias percorriam cada um deles, como se lesse seus pensamentos mais profundos. Vocês não entendem a gravidade do que estão prestes a enfrentar. Cada um de vocês tem um papel a desempenhar, mas há um preço a pagar. Que preço? Perguntou Júlia, o medo se transformando em desespero. O profeta inclinou a cabeça, como se visse para além do tempo. Os nomes que você viu, Lucas, não são apenas uma lista. Eles são destinos selados por antiguidades. Se você não mudar o curso, muitos sofrerão e terão seus destinos entrelaçados em tragédias. As palavras do profeta reverberavam nas mentes dos jovens, como trovões distantes. Renato, autofocado, percebeu que suas mãos estavam suadas e suas pernas tremiam. E como mudaremos isso? O que devemos fazer? Nesse exato momento, a névoa se fechou, e a luz começou a se apagar. Miqueias levantou uma mão, mas as palavras foram interrompidas por outro estrondo, mais próximo desta vez, fazendo o chão tremer sob os pés deles. O que vocês fizerem a seguir pode levar à salvação ou à ruína, ele advertiu, sua figura começando a desaparecer. Busquem a verdade nas sombras, estejam preparados para o que encontrarem. E com isso, o silêncio tomou conta novamente. As luzes, agora extinguidas, deixaram o grupo em completa escuridão, e eles sentiram, mais do que nunca, que a verdadeira jornada estava apenas começando. O que mais o profeta escondia? O que significava buscar a verdade nas sombras? O frio que os envolvia agora era mais do que uma questão de temperatura, era o prenúncio de algo que estava para se revelar, um pacto que poderia mudar tudo. Capítulo 6. A verdade nas sombras. O silêncio era ensurdecedor. A escuridão pesava como uma névoa densa, quase palpável. Lucas sentia o coração disparado, cada batida martelando sua mente com perguntas que não conseguiam encontrar respostas. Ao seu redor, os outros pareciam tão perdidos quanto ele. O que Miqueias realmente quis dizer com busquem a verdade nas sombras? E agora? Natália perguntou, sua voz tremendo, enquanto tentava discernir se aquela escuridão abrigava perigos além do que conheciam. O grupo se juntou, as palmas suadas se tocaram, um gesto involuntário de união em meio ao medo. Renato, sempre um impulsivo, disse, acho que devemos nos mover. A clareira não deve ser o lugar mais seguro, e vamos precisar de mais informações para ele. A ideia de recuar era impensável. Mas e se houvesse algo de muito errado à frente? Calem-se! Júlia sussurrou, de repente, ao ouvir um ruído. Algo se movia na escuridão, e a inquietação deles crescia. Uma sombra se arrastava, deformando-se nas bordas como se tivesse vida própria. Está vendo isso? Os olhos brilhantes da criatura emergiram de entre as árvores, e o medo tomou conta deles. Lucas não sabia o que era, mas o instinto dizia que precisavam sair dali. Vamos, agora! Ele puxou a mão de Natália, e todos seguiram, o desespero os guiando. A floresta parecia comprimir-se à medida que avançavam, as árvores balançando como se estivessem assistindo à sua fuga. E quando pensaram ter escapado da escuridão, um grito estridente ecoou, paralisando-os por um segundo. Era uma mulher, vestida com trajes desgastados, seu rosto coberto por uma sombra, mas seus olhos cintilavam como estrelas. Não! Não sigam esse caminho! Ela estendeu a mão, enquanto uma corrente de argelado passava por eles. A verdade que vocês procuram não está lá fora, mas dentro de vocês em suas escolhas e destinos. Quem é você? Renato perguntou, o cabelo arrepiado. O que você sabe sobre nós? Eu sou Elara, ela respondeu, sua voz carregada de tristeza. Guardiana dos segredos. O que aconteceu com Miqueias não foi por acaso. Cada um de vocês tem um laço que os unirá às profecias. Se não forem cuidadosos, podem desencadear um ciclo terrível. Ciclo terrível? Perguntou Júlia, com os olhos arregalados. A conexão com Miqueias agora parecia assustadora. A advertência da guardiã era um eco do que haviam ouvido. Os nomes que ele mencionou. Eles são de pessoas que podem sofrer, não só vocês, mas todos ao seu redor.
Se não souberem a verdade, a tragédia se repetirá, Elar advertiu, a tensão na voz aumentando. Lucas sentiu um frio na barriga. E como podemos mudar isso? O que precisamos saber? Vocês devem procurar a fonte, a origem das sombras, Elara disse, gesticulando para o centro da floresta. Uma luz fraca muito além das árvores dançava na escuridão. Lá, entre as ruínas, está a resposta. Mas preparem-se, pois as sombras não trarão apenas segredos, mas também testes que poderão colocar suas lealdades à prova. Antes que pudessem fazer mais perguntas, a mulher desapareceu em um sopro de vento, deixando para trás um silêncio pesado. O grupo ficou paralisado, absorvendo o que haviam ouvido. A origem das sombras, murmura Renato, perplexo. Você acha que pode ser o velho templo que o avô sempre falava? Lucas assentiu, determinado. Se for isso, temos de ir. Não podemos ignorar. O destino de todos nós está em jogo. E assim começaram a caminhar, agora com um propósito claro, mas o que mais iriam descobrir? Seriam capazes de enfrentar os testes que aguardavam por eles? A sensação de que algo terrível estava para acontecer pairava no ar no fundo da floresta, na proximidade do templo. A sombra de um passado perdido mantinha segredos prontos para serem revelados, mas a que custo? Capítulo 7. O caminho das ruínas. Cada passo que Lucas dava parecia ecoar no silêncio opressivo da floresta. A escuridão era espessa, e a luz que Elar apontara parecia cada vez mais distante. Sob o peso da advertência dela, seu coração batia rápido, como se estivesse querendo saltar do peito. Os outros o seguiam, mas a cada instante, a cada ruído, ele sentia que aquela fuga os aproximava de algo que não podiam ainda compreender. Nós não sabemos o que nos espera, Natália murmurou, sua voz mal conseguindo romper o silêncio. Ela olhou para Lucas, seus olhos refletindo uma mistura de ansiedade e esperança. Precisamos manter a calma, Renato respondeu, tentando aparentar coragem. Se Miqueias estava certo, temos que descobrir a verdade. Precisamos entender o que essas sombras realmente significam. O que ela disse sobre testes? O que você acha que isso significa? Perguntou Júlia, enquanto um frio na espinha a deixava inquieta. A cada passo, a sensação de que algo estava errado se intensificava. Lucas recordou os olhos cintilantes da guardiã e o medo que eles provocaram. Testes podem ser qualquer coisa. Podemos ser obrigados a escolher entre precisarmos uns dos outros ou seguirmos nossos próprios instintos, disse ele, sua voz soando mais firme do que se sentia. A floresta começou a se abrir, e uma brisa cortante fez as folhas das árvores sussurrarem sombrias canções. A luz à frente não era mais uma miragem. O templo, uma construção antiga e desgastada pelo tempo, ergueu-se como um espectro entre as árvores. Suas paredes estavam cobertas por musgo e trepadeiras, fazendo parecer uma parte da própria selva que o cercava. Estamos perto, Renato disse, a excitação em sua voz quase ofuscando o receio. Lucas hesitou. O que os aguardava ali dentro? Ele fez sinal para o grupo parar e se aproximar em silêncio. Ao olhar mais de perto, notou marcas estranhas nas pedras, símbolos que pareciam pulsar com uma energia misteriosa. Esses símbolos são diferentes, Júlia comentou, a luz que escapava do templo refletindo em seus olhos. Podem estar relacionados às profecias. A tensão se acumulava entre eles enquanto passavam sob o arco desgastado e pisavam dentro do templo. O ar estava mais frio lá dentro, e o cheiro de umidade e terra velha os envolvia. Cada passo ecoava como um aviso, como se a estrutura antiga estivesse viva e observando. De repente, uma das paredes começou a brilhar, revelando mais símbolos agora com uma luz quase hipnotizante. Eles se moveram em um padrão, formando uma dança de significados. Lucas sentiu seu peito apertado enquanto tentava processar aquilo. Era como se algo estivesse se conectando na cabeça dele, uma memória esquecida prestes a emergir. Vejam isso! Gritou Renato, apontando para o centro do templo onde, em uma elevação, estava um altar coberto de poeira. No meio, uma caixa antiga, finamente esculpida, com um cristal azul cintilante no topo. Vocês sentem isso? Natália perguntou, seu tom ponderado, mas inquieto. Parece que aquele cristal está chamando a gente. Precisamos ter cuidado, Lucas disse. Não sabemos o que isso pode ser,
Ou o que pode acontecer se formos até lá nesse instante? Um estrondo profundo ecoou além das paredes do templo, fazendo a estrutura vibrar. O chão sob ele tremeu, e com isso, uma sombra se projetou do fundo da sala. Era uma forma indistinta, que parecia se contorcer e se espalhar como fumaça. Voltar agora pode ser arriscado demais, mas o que é isso? Perguntou Júlia, pálida. O grupo se movia em direção ao altar, mas a presença sinistra que se aproximava os mantinha paralisados. Lucas respirou fundo e, com um olhar determinado, deu um passo à frente. Se quisermos entender as profecias, temos que enfrentar isso. Vamos juntos! Com uma coragem que parecia ter origem em seu medo, o grupo avançou como se o destino já estivesse traçado. Mas ele sabia que sair daquela jornada ileso era uma questão incerta. A sombra, agora mais definida, se aproximava, revelando uma figura conhecida. Era Miqueias, mas ele estava coberto por uma escuridão quase impenetrável. Vocês não deveriam estar aqui. Sua voz ecoou, vibrando com uma intensidade que fazia o coração de todos acelerar. O que você quer de nós? Lucas gritou, seu coração em um turbilhão. O que realmente aconteceria quando confrontassem as verdades ocultas? Estariam preparados para o que estava por vir? Capítulo 8. O enigma da sombra. A figura de Miqueias pairava no ar, uma aparição envolta em uma escuridão que parecia tragá-lo e soltá-lo em um ciclo interminável. O medo se espalhou pelo grupo e a atmosfera ficou tão pesada que cada respiração parecia ser um esforço. Lucas sentiu suas mãos tremendo, mas uma força interna fez com que ele se mantivesse firme. Nós não temos medo de você! Ele exclamou, tentando esconder sua insegurança por trás de palavras corajosas. Cuidado com o que desejam! Miqueias respondeu, a voz ressoando como um trovão perdido entre as árvores da floresta ao redor. Pude-se sentir a tristeza dele, uma melancolia que ia além do simples aviso. O que está além deste altar não é algo que vocês estão preparados para entender. Natália, incapaz de conter seu impulso, avançou um passo. O que você está escondendo? É nossa vida que está em jogo. Nós viemos atrás da verdade. Sua voz tremia, mas havia uma determinação ardente em seus olhos. Vocês acham que a verdade os libertará? A verdade pode ser como uma corrente. Uma cadeia que os prenderá para sempre. A forma do profeta se contorceu, cada palavra parecendo infligir dor nos corações dos jovens. O brilho do cristal em cima do altar intensificou, refletindo um azul profundo e sinistro que parecia chamar por cada um deles, como um canto de sereia. Renato gesticulou em direções opostas, confuso. Miqueias, se você está aqui para nos ajudar, então faça isso. Diga-nos o que precisamos saber. Há muito que não está em suas mãos. O teste que vocês enfrentarão aqui imortalizará não apenas suas fraquezas, mas também suas escolhas, Miqueias respondeu, levando uma mão trêmula ao peito. As sombras empoleiradas do templo possuem os segredos que podem devastá-los ou salvar suas almas. Lucas sentiu um golpe de adrenalina, mas algo dentro dele gritava para não seguir em frente. Precisamos saber quais são essas sombras. Me fale sobre as profecias. A expressão do profeta pareceu se suavizar brevemente, como um raio de luz atravessando nuvens escuras. Em sua busca, vocês se arriscam a descobrir que hão de ser não só as sombras que precisam enfrentar, mas a escuridão dentro de cada um de vocês. Nesse momento, a sombra ao redor deles se agitou, e uma onda de energia cortou o ambiente, como se o próprio ar estivesse descarnando uma verdade aterradora. As paredes do templo vibraram e os símbolos começaram a brilhar mais intensamente, quase como se estivessem dançando em resposta à tensão acumulada. Precisamos ir embora! Júlia gritou, sua voz elevada em desespero. Estou começando a achar que não deveríamos ter vindo. Mas antes que pudessem sequer pensar em retroceder, uma onda de energia emanou do altar, envolvendo-os em uma luz esplendorosa que os puxava para dentro dela, como se tivessem sido engolidos por uma tempestade. Lucas sentiu seu corpo ser arrancado da realidade, as vozes de seus amigos se tornando ecos distantes. Sua mente começou a vagar, e com cada segundo que passava, ele se viu imerso em visões de batalhas, perdas, e escolhas que moldariam o futuro. Mas havia uma presença suave,
quase como um sussurro ao fundo. O que vocês escolherão quando a hora chegar? De repente, o mundo se estabilizou novamente, e eles se encontraram de volta na linha fronteiriça entre a luz do templo e a escuridão da floresta. A presença de Miqueias havia desaparecido, mas a intensidade do momento seguia como uma sombra. Lucas, o que foi isso? Natália perguntou, confusa, enquanto examinava o grupo. Não tenho certeza, Lucas respondeu, a mente ainda girando com o impacto. Mas agora parece que temos mais perguntas do que respostas. Precisamos nos afastar dessa sombra, Júlia disse, olhando nervosa para o templo. E o que foi aquilo que ele disse? Que enfrentaremos nossos demônios. O grupo hesitou, mas antes que pudessem se afastar, um estrondo novamente ressoou pelo ar, e uma nova sombra começou a se formar entre as árvores, mais densa e mais viva do que a anterior. O teste ainda não terminou, uma voz ecoou através da bruma. Assim, o destino se tornou mais incerto do que nunca, e a única certeza que tinham era que estavam prestes a descobrir os segredos nos quais suas vidas estavam entrelaçadas e que as profecias podiam revelar mais do que esperavam. O medo e a expectativa de suas próximas escolhas pesavam sobre eles, como a escuridão chegando para envolvê-los. Estariam realmente prontos para o que viriam a enfrentar a seguir? Capítulo 9. O chamado da visão. A nova sombra se estirou entre as árvores, e um vento frio varreu o local, fazendo com que os cabelos de Lucas se arrepiavam. Era como se a própria floresta estivesse respirando, a cada sopro um aviso, um lamento. Ele encarou Natália e Júlia, que pareciam paralisadas, inquietas, tentando encontrar palavras que não apareciam. Agora não era apenas a curiosidade que os movia, mas uma necessidade premente de descobrir o que realmente estava acontecendo. Lucas! Renato quebrou o silêncio. Precisamos olhar para isso. Miqueias falou sobre escolhas, e essa sombra, talvez seja o nosso primeiro teste. A voz dele tinha um tom autoritário, mas havia um tremor que traía seu medo. Teste? Júlia repetiu, sua expressão de otimismo se esgotando. Que tipo de teste? Eu pensei que já tivéssemos enfrentado o pior. Não sabemos o que está por trás disso, mas temos que descobrir. Lucas disse, sentindo um impulso de coragem crescer dentro dele. Ele olhou para a sombra, que agora parecia pulsar, como um ser vivo acordando para a vida. Vamos deixar as respostas encontrarem a gente, não somos mais crianças. Eles se aproximaram lentamente, as vozes da floresta agora como um coro sombrio cantando seu destino. Enquanto caminhavam, o ar ficou mais pesado e as cores ao redor começaram a se desfocar, como se a realidade estivesse se esvaindo. Lucas sentiu um nó na garganta. A atmosfera estava carregada, como um relâmpago prestes a estourar. A sombra começou a formar imagens, lembranças e rostos do passado. Uma visão cristalina se formou, mostrando um garoto com um olhar vazio, fazendo escolhas trágicas. Eram eles ou seriam outros? Ao fundo, uma risada cruel ecoava como um eco distante. Lucas sentiu um frio no estômago, a conexão entre aquela cena e sua própria vida era inegável. Vocês já enfrentaram as consequências de suas decisões? A voz ressoou, não era mais um eco, mas um sussurro direto em suas mentes. O que você faria se tivesse que voltar no tempo e mudar um passado que os consumiu? Que caminhos escolheriam hoje? Sintomas de ansiedade se espalharam por seus corpos. Júlia se virou, buscando por segurança em Lucas. Isso não é possível, não pode ser a gente. Renato balançou a cabeça, e já não havia raiva em sua voz, apenas súplica. Se isso é uma prova, temos que ter fé na missão. Faça a sua escolha real. Enquanto falava, novas figuras começaram a se formar na sombra, mostrando as batalhas que ainda estavam por vir. Viagens a terras distantes, encontros com inimigos antigos, e momentos de desespero. Lucas sabia, lá no fundo, que ele teria que tomar uma decisão antes que fosse tarde demais. Mas qual caminho escolher? Vocês sentirão a dor da verdade. E além dela, um novo começo. A presença continuou, embalada entre risos e gemidos. O espaço ao redor deles tornou-se um labirinto, cada escolha projetando-se numa bifurcação. Natália tomou coragem e ergueu a voz.
Nós escolhendo ter fé em nós e uns nos outros. Não deixaremos a escuridão nos vencer. Suas palavras eram um grito de batalha, e, estranhamente, isso deu a Lucas uma pontada de força. Se todos se unissem, talvez pudessem enfrentar o que estava para vir. Mas antes que ele pudesse responder àqueles pensamentos, a sombra se misturou em uma luz ofuscante, e como um portal, sugou-os novamente, separando os quatro em um redemoinho de visões e sons. Quando finalmente se estabilizaram, cada um estava em um lugar diferente. Lucas se viu à beira de um precipício, com um abismo negro abaixo, sussurros ao seu redor prometendo a verdade que tanto desejava. Um brilho intenso iluminava o caminho à sua frente, mas o que ele não sabia era que cada passo que desse agora poderia levá-lo a um destino que mudaria tudo. Qual é a sua escolha, Lucas? A voz ecoava novamente, mais forte agora, como um chamado que não podia ignorar. Ele respirou fundo, sentindo o peso no peito, e deu um passo à frente. Estava disposto a descobrir o que as profecias realmente significavam e que sombras precisaria enfrentar antes que pudesse voltar com a verdade. E nesse exato momento, a terra tremeu sob seus pés, como um aviso de que nem tudo seria conforme o planejado. O verdadeiro teste estava apenas começando, e será que eles ainda teriam força para lutar contra as sombras que se aproximavam? Capítulo 10. O abismo da escolha. O chão sob os pés de Lucas parecia se desfazer a cada passo que ele dava em direção ao brilho intenso. Era uma luz tão clara, tão sedutora, que seus olhos quase doíam ao fitar. Mas conforme se aproximava, ele ouviu os sussurros, um misto de promessas e advertências, moldados pela incerteza. Seja corajoso, escolha certo. Cada palavra soava como um puxão em seu coração, e ele se perguntou se realmente entendia o que estava em jogo. Em um impulso, lembrou-se de seus amigos. O isolamento era sufocante aqui, e a verdade escondia-se em um emaranhado de ilusões. Com a mente agitada, ele gritou em direção ao vazio. Natália! Júlia! Renato! Mas suas palavras se perderam na distância, como ecos de esperanças quebradas. O abismo à sua frente pulsava, como se vivesse. Havia algo lá embaixo, uma escuridão atraente e aterrorizante. Ele hesitou, sentindo a dúvida apertar seu peito como um grilhão. Se a sombra anterior tinha sido um aviso, o abismo parecia uma promessa. Você está mais próximo da verdade do que pensa, Lucas. A voz murmurante soou mais clara agora, quase como uma tentação. Abaixo de você, tudo que foi esquecido. Ele lembrou-se de momentos de sua vida, escolhas que o haviam moldado. A traição ao amigo, palavras ditas por impulso, decisões que pareciam inofensivas, mas que levaram a consequências devastadoras. O passado gritou e, naquele lugar, tudo parecia intensamente real. Se eu pudesse voltar, eu mudaria tudo, ele pensou, tomado pelo desespero. Com um golpe de bravura e um brilho de fé, Lucas focou na luz adiante. Um passo de cada vez. Mas o abismo lhe oferecia uma escolha. Era aí que a tentação o aguardava, a chance de alterar a história. Poderia ser tudo diferente. Contudo, o preço seria sua própria essência. Quando estava prestes a se decidir, uma presença familiar se manifestou ao seu lado. Era Júlia, sua expressão de confusão e medo rivalizando com a dele. Lucas! Não te deixe enganar! Ela gritou, sua voz forte traçada pela tensão. O que está acontecendo aqui? Para onde nos mandaram? Eu não sei, eu estou tentando encontrar uma saída. Ele sentiu alívio em vê-la, mas também um peso crescente. A escolha não era só dele. O destino de todos eles pendia em uma linha tênue. Nesse instante, Renato apareceu, as feições rígidas pelo conflito interno. Ele se aproximou, olhando para o abismo e depois para Lucas. Podemos mudar o que fizemos de errado, podemos corrigir erros do passado. Essa é nossa chance. Natália então se juntou, os olhos brilhando com determinação. Mas e quem seremos se fizermos isso? E se as consequências forem piores? Precisamos nos lembrar de quem somos, não apenas do que fizemos. As palavras de Natália penetraram em Lucas como uma flecha, lembrando de que não poderia se esquecer do presente.
Ele estava à beira de uma escolha monumental, mas o que restaria dele se decidisse reescrever as páginas da própria história? As 4 vozes ecoaram na mente dele, cada uma representando uma parte de sua confusão e desejo. O murmúrio das sombras reforçava a urgência da situação. O abismo sob eles pareceu ecoar as questões não resolvidas de cada um. Sua própria vulnerabilidade era como um peso antes que pudesse montar uma resposta. Uma fissura se abriu na terra. O abismo começou a engolir tudo ao seu redor, uma voracidade insaciável. Eles precisavam decidir e rápido. Que escolha você fará, Lucas? A voz ecoou com um tom quase ameaçador, misturando-se ao tremor da terra. Ele olhou para os rostos familiares e viu a determinação em seus olhos. Não podemos deixar que o passado nos defina. Vamos seguir em frente. Mas naquele mesmo instante, a escuridão engoliu um dos amigos. Júlia foi sugada para o abismo, seus gritos ressoando enquanto estava levando a esperança de Lucas com ela. O desespero tomou conta e, agora, a verdadeira batalha começava, não só contra as sombras externas, mas contra o peso de suas próprias escolhas e ações. Júlia! A voz de Lucas ecoou sem resposta. As sombras dançaram à sua volta, ridicularizando sua impotência. Qual seria o custo que pagariam por suas decisões agora? E estaria Júlia perdida para sempre? O abismo prometia verdades, mas agora também trazia uma questão pesada. Qual verdade estava disposta a descobrir? Ele sentiu a terra tremer novamente e a luz à sua frente pulsar, como se estivesse chamando. Era hora de decidir. Mas seria possível sair ileso de um abismo de escolhas tão profundas? Capítulo 11. Ecos de um passado desvanecido. O choro que Lucas ouviu se apagou em sua mente como um eco distante. O abismo, voraz e implacável, silenciava seus pensamentos, consumindo a sensação de urgência que o envolvia. Seus amigos o olhavam com desespero, e ele estava paralisado, sabendo que o que se perderá no abismo poderia nunca mais voltar. Vamos, Lucas! Precisamos agir! Renato gritou, arrastando Lucas de volta à realidade. Mas a presença inquietante da escuridão ainda estava lá, como se zombasse de suas fraquezas e incertezas. Um medo gelado tomou conta dele. Ele viu a luz pulsar diante de si, cada batida parecendo um chamado irresistível, mas também um aviso. O que deveria fazer? Era um caminho de promessas ou um labirinto de mentiras? E se Júlia houvesse ido embora para sempre? O peso de sua perda era uma âncora que arrastava seu coração para um mergulho profundo. Entre os escombros daquela dimensão sombria, Natália apontou para a fissura que surgira, como se a própria terra estivesse se dividindo em 2 mundos. Podemos ir atrás dela. Não podemos perder as esperanças assim. Se a escuridão está tentando nos separar, então devemos lutar ainda mais unidos. E como faremos isso? Renato retrucou, indignado. Aquele abismo a levou. Foi forte demais, e agora? A frustração transparecia em sua voz, enquanto ele olhava para Lucas, buscando respostas que pareciam escapar como areia entre seus dedos. Temos que nos lembrar de quem somos. A insistência de Natália era fervorosa. Cada um de nós tem sua própria luz, suas escolhas, suas verdades. Vamos usá-las para lutar. Lucas sentiu uma onda de euforia, suas palavras despertavam algo nele. Ele não era apenas um espectador impotente, podia ser parte ativa daquela luta. Olhando nos rostos de seus amigos, ele percebeu que, apesar da escuridão e das sombras, havia uma chama que ainda ardia. Estamos juntos, lutamos juntos. É isso que nos torna fortes. Os 4 se uniram, formando um círculo. Cada um poderia trazer algo àquela luta. Como se em resposta à sua determinação, a luz pulsante à frente começou a brilhar com mais intensidade, e as sombras ao seu redor hesitaram. Lucas respirou fundo, o ar pesado pelo medo, mas também repleto de esperança. Um a um, cada amigo começou a compartilhar suas verdades, suas promessas, suas lágrimas. Renato abriu seu coração, revelando um erro que ainda o atormentava. Natália falou de sua necessidade de ser acolhida, compreendida. E mesmo que a dor estivesse neles, a força de suas palavras parecia reforçar a luz que estava diante.
Não podemos deixar que o passado nos defina. Nós escolhemos quem somos. A decisão alta e forte de Lucas ecoou, reverberando naquelas paredes invisíveis que os cercavam. A luz se expandiu ainda mais, alimentando-se do que diziam e fortalecendo cada um deles. Mas o abismo não recuou. Ele rugiu, um som de raiva e frustração, e a fissura ao redor deles começava a se espalhar mais. As sombras vorazes se agitaram, como se estivessem sendo feridas pela luz que o grupo emanava. Uma nova voz ecoou no ar, uma silhueta se formando no extremo do abismo. Lucas sentiu seu coração acelerar. Era alguém familiar, mas como poderia ser? Ela não estava perdida? Lucas, estou aqui. A voz soou como um lamento, e Lucas reconheceu o tom. Era Júlia, mas a aparência dela era tudo menos familiar. Ela estava envolta por uma neblina escura, como se tentasse se libertar do abismo, mas cada movimento parecia puxá-la ainda mais para o fundo. Júlia! Lucas gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Nós iremos ajudá-la. Segure firme. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de uma mistura de dor, determinação e medo. Não olhem para o abismo. Precisam crer que a luz existe. Você pode mudar o que está vendo. A mensagem de Júlia impactou Lucas, como um golpe direto à sua hesitação. O que isso significava? Que as escolhas deles não passavam apenas pelo que viam, mas por tudo que geravam ao redor. A luz crescia ainda mais, e com ela, a responsabilidade. Era tudo uma jogada de luz e sombra, uma dança de escolhas. A escuridão já não era apenas um inimigo, mas uma parte de algo maior que eles precisavam entender. Mas naquele momento, o abismo rugiu novamente, e Lucas sabia que não tinha muito tempo. A escolha dele se tornava cada vez mais crítica. Lucas precisa decidir. Júlia ecoou, sua voz se transformando em um último clamor de urgência nas sombras. Antes que pudesse balbuciar uma resposta, a escuridão se agitou mais uma vez, e Lucas sentiu seu pé escorregar. A luz lutava contra a voracidade do abismo, mas o caminho se tornava incerto, e o passado clamava por atenção. Qual verdade você escolherá enfrentar? A voz ressoou ao fundo, desafiando-os a seguir em frente. O peso de sua próxima decisão ameaçava engolir tudo ao seu redor de novo. E se houvesse mais do que apenas uma escolha a se fazer? E qual seria o real custo de suas verdades? Capítulo 12. À luz da esperança. Lucas sentiu o peso da decisão pesando em seu coração como uma rocha. A imagem de Júlia, presa nas sombras, era uma fornalha de dor e determinação. As palavras dela reverberavam em sua mente. A luz existe. O que isso significava na realidade tortuosa em que se encontravam? Quais seriam os custos de suas escolhas? Natália e Renato olhavam para ele, seus rostos resplandecendo com uma força inesperada. A luz pulsante à sua frente começou a mudar, sua intensidade aumentando conforme os amigos se uniam ainda mais em torno do altar, formando uma corrente de apoio e esperança. Lucas respirou fundo e decidiu que eles não iriam deixar que a escuridão vencesse. Não era apenas sobre resgatar Júlia, era sobre se libertar das correntes que os prendiam ao passado. Ela está certa. Lucas declarou, o fogo da determinação acendendo-se em seu peito. Não podemos deixar que a dor do passado nos defina. Precisamos criar um futuro que vale a pena viver. A força de suas palavras parecia cortar a escuridão, como um feixe de luz atravessando nuvens pesadas. Os três se uniram em torno do brilho, formando um círculo. Cada um começou a compartilhar suas verdades, suas esperanças e seus medos. A vulnerabilidade veio à tona, transformando-se em poder, e a luz começou a irromper mais forte do que nunca. O abismo tremia ao redor deles, as sombras se agitando em um frenesi de raiva e medo. Mas o poder da união espiritual que estavam criando era mais forte. Natália olhou para cada um deles e disse, estamos aqui uns para os outros. Vamos juntos. Assim, a luz cresceu. Lucas, com um impulso de coragem, olhou no abismo e gritou, Júlia! Nós estamos com você. Sua luz brilha mais do que você imagina. Nesse instante, a figura de Júlia começou a se libertar lentamente da névoa escura.
Cada palavra de apoio e cada lágrima compartilhada pareciam desatar os laços que a prendiam. A escuridão crunadou novamente, mas a determinação deles era um escudo. Lucas podia sentir a presença dela se fortalecendo, a conexão inquebrantável que tinha um ponto com o último esforço. A luz se expandiu tão intensamente que o templo inteiro começou a brilhar com a intensidade do sol. As sombras que antes eram ameaçadoras agora se contorciam em desespero, perdendo força. Lucas olhou para seus amigos e viu o que acreditavam ter conseguido, uma união pura e inquebrantável. Eles eram mais fortes juntos e estavam dispostos a enfrentar qualquer sombra que se atrevesse a cruzar seu caminho. E então, em um instante de pura luz, Júlia foi impulsionada para fora do abismo. Ela emergiu, não mais uma sombra de dor, mas sim envolta em uma aura resplandecente. Lucas, ela gritou, sua voz carregada com a alegria de momentos perdidos e a aliança renovada. Eles se agarraram nas mãos, e Lucas sentiu seu coração pulsar junto com o dela. A corrente se fechou, e a luz se espalhou pelo templo. O que antes era um local de decepção e dor havia se transformado em uma fonte de esperança. As sombras dissiparam-se, como neblina sendo varrida pelo vento. Miqueias apareceu novamente, a figura agora iluminada e serena. Vocês realizaram o que poucos conseguem. A verdadeira luz vem de dentro, são suas escolhas, união e amor que têm o poder de manter a escuridão afastada. Lucas sorriu, um peso imenso se levantando de seus ombros. Aprendemos que o passado não pode nos prender, que somos moldados pelas nossas escolhas e que o amor é nossa maior força. Miqueias acenou lentamente. A profecia que temem pode ser um caminho a seguir para um futuro melhor. Vocês não foram apenas para descobrir a verdade, mas para encontrar a luz dentro de vocês. E com essas palavras, o templo se transformou, as ruínas se convertendo em um campo iluminado, repleto de flores e cores vibrantes. Eles estavam livres, não apenas do templo e das sombras, mas da culpa e das inseguranças que os atormentavam. Transformados pela experiência, os 4 amigos se abraçaram, agora encarando um futuro que, apesar de incerto, estava repleto de luz, amor e uma fortalecer profunda certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. A jornada não havia terminado ainda, mas a conexão que eles compartilham, e a luz que traziam dentro de si era o começo de um novo capítulo, um renascimento, como o sinal da primeira profecia imaginada por Miqueias há tanto tempo. E assim, ao pôr do sol, com as mãos entrelaçadas e os corações mais leves, eles se afastaram do templo, prontos para enfrentar o mundo. Havia esperanças a cultivar e futuros a criar, e a verdadeira aventura estava apenas começando. Agora que você chegou ao final dessa história incrível, não se esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. E comente suas reações e teorias sobre este final arrebatador. Você precisa compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo.